Graça, paz, bom dia. Que bom que você está aqui. Eu realmente me emociono fácil. E sou grato a Deus, de verdade, por essa amizade preciosa, né, que tem transcendido, né, até a questão local, né, porque vocês mudaram e a gente continua tendo esse contato, essa amizade. E é bom a gente relembrar o que o Senhor fez. Como é gostoso a gente poder lembrar do que o Senhor fez, tem feito, e já começar a lembrar do que o Senhor fará, né? A começar a dar graças pelo que o Senhor fará. Eu creio muito nisso. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Obrigado, pastor Nivaldo, né? Ontem eu falei aqui da minha gratidão a Deus de estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração. E que bom que você decidiu estar aqui hoje também. Eu creio que o Senhor tem algo preparado para você nesta manhã, e eu quero começar fazendo uma oração, sentindo no meu coração da gente orar, pedindo que o Senhor nos capacite a entender o que Ele quer comunicar para nós nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graça, Pai. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua misericórdia, Senhor, que se renovou nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor esse tempo precioso para estarmos aqui, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, que nesta manhã, aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado, Pai, possa fazer morada em nossos corações, possa gerar transformação, possa gerar um incentivo e uma necessidade de nós podemos entender mais da Tua palavra para aplicarmos nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai. Por isso nos ajuda, Pai, a compreender, a discernir, a entender, Senhor, profundamente a Tua palavra, os Teus ensinamentos e aquilo que o Senhor quer comunicar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Querido, se você nunca tinha ouvido falar sobre pizza de pétala de rosas, né, essa é nova, né? Ela é boa, irmão. Cara, lembrei disso na hora que você estava falando do preço que ela custava. Mas era uma experiência, né? Porque, né, eu não sei você, mas por exemplo, quando eu vou ali em São Paulo, capital, por exemplo, não consegui, faz muito tempo que eu não consigo tomar café mais lá em São Paulo. Porque tudo é experiência, né? Você pede um cafezinho, a pessoa coloca a xícara, de repente vem um coador, aí um pó que ele mede com um negócio milimétrico e tal, e aí a água, vem um negocinho que aquece a chaleira, aí você, não, pode colocar ali, só um minutinho, não deu a temperatura ideal ainda, aí o negocinho dá um bipzinho assim, atingiu a temperatura, daí ele derrama aquilo, parece que fez um curso de 2 meses, para conseguir derramar água naquela proporção, que a água nem treme, daí na hora de pagar é R$50 o café. Pô, aí é uma experiência traumática, mas é uma experiência, né? Então eu lembrei da pizza de pé. Foi uma experiência traumática, mas foi um tempo muito bom. Eu lembrei dessa reunião, foi bem legal mesmo, muito gostoso. Gente, o que eu quero falar com vocês, quando você olha para essa imagem aqui e você pensa assim, né? Puxa, eu tenho um negócio e eu gostaria muito que o meu negócio crescesse. Quem quer que o negócio cresça aqui? Quem quer que a vida financeira prospere? A grande pergunta, né? Para quê? Por que a gente quer isso? Qual é o desejo que está dentro do nosso coração para que a gente possa prosperar? Eu gosto muito de uma frase, essa aqui, ó, que eu vou embasar ela com um versículo também, mas só para que você entenda. Deus concede riqueza para que haja sabedoria no uso dos recursos. O pastor Ricardo Carvalho que falou isso, mas olha que interessante. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 17 e 18, diz assim, ó: não diga, pois, na verdade, só para você entender a contextualização, Moisés, né, está ali com o povo todo ao lado, acampado ao lado da terra prometida, e ele faz algumas declarações, umas exortações para o povo, para que eles lembrem do que o Senhor já tinha feito. E olha que interessante, Deuteronômio 8:17: não digas, pois, no teu coração,
A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Porque eles estavam ricos lá no deserto, você sabe disso? Eles saíram muito bem do Egito, financeiramente. Antes, versículo 18, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá, preste atenção nisso, hein? Porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Lembra que ontem eu falei sobre aliança? Veja como as coisas vão se conectando. Então existe uma aliança que o Senhor fez, e só Ele pode nos dar a capacidade de enriquecer. Amém? E a gente precisa entender isso profundamente, e é o que a gente vai trabalhar aqui nessa manhã. Então, não é, veja, por essa frase você também entende que não é uma questão do quanto, é uma questão do como. Nós precisamos definitivamente entender que não é o quanto de dinheiro que circula na sua mão que define se você é próspero ou não. Aliás, eu conheço gente rica que não é próspera, conheço gente pobre que não é próspera também, e conheço gente, isso no padrão métrico, né? E conheço gente que é próspera, independente se é rico ou pobre, né? O rico, quando ele não é próspero, ele fala só do dinheiro. O pobre, quando não é próspero, ele fala só de dinheiro. Um fala do dinheiro que tem, outro fala do dinheiro que não tem. É interessante, né? Aquele que não é próspero, ele fica falando do dinheiro que ele não tem. Ah, se eu tivesse. Ah, Joel, se alguém investisse em mim. Ah, se eu conseguisse isso. Né, Rodrigo? Ah, se desse certo. Ah, se eu tivesse 1 milhão. Ah, se... Né? Não sabe nem o que fazer. E o rico fica, né, declarando imposto de renda o tempo todo para as pessoas, né? O não próspero, né? Você vai lá, poxa, que calça bonita. Ah, custou R$150. Você não perguntou o preço da calça, você falou que a calça era bonita. Você entende? Tem gente que vai declarando. Você fala assim, que carro bonito você comprou? Ah, 350 mil. Não, mas não perguntei o preço do carro, só falei que o carro era bonito. Tem gente que vai declarando, ele gosta de declarar, né? O próspero não. O próspero entende que é o Senhor que dá a capacidade dele de adquirir qualquer coisa. Amém? Vamos nessa linha então. Por que a gente precisa falar sobre finanças para também aqueles que empreendem, aqueles que têm vontade de empreender e aqueles que estão trabalhando numa empresa? Todo mundo aqui, né, eu gosto muito de uma entrevista que fizeram com um menino. O menino devia ter uns 12 anos. E aí ele falou assim na entrevista, num podcast que ele estava participando. Ele é investidor já há 12, 13 anos. E aí perguntaram para ele, né, ele falou assim, o que você acha que falta na educação escolar? Aí ele falou assim, olha, é muito simples. Quanto, né, de um universo de 1000 alunos, um menino de 12, 13 anos, hein? No universo de 1000 alunos, ele falou, quantos vão virar médico? Daí o apresentador, uns 10. Ele 10, 15. Quantos vão virar engenheiro? Também, uns 10, 15. E advogado, tal. Agora, quantos vão mexer com dinheiro? Os 1000. Todo mundo vai mexer. O tempo todo. Aí você não aprende a educação financeira básica na escola. Nem dá para culpar a nossa geração anterior, porque não tinha como, né? Imagina, falar em poupança. Quem é aqui da época do Collor? O cara levanta a mão rápido, traumatizado. Trava a mão já, né? Foi terrível. Como que era antes do Collor? Hiperinflação. Como é que meu pai, né, eu estou com 49 anos, como é que meu pai iria me falar assim, filho, guarda algum recurso? Porque se guardasse da sexta para segunda-feira, não tinha mais dinheiro. Isso mesmo. A hiperinflação acabava com o poder de compra. A pessoa recebia na sexta, tinha que correr no mercado comprar. Se não comprasse naquele dia, no dia seguinte já não comprava as mesmas coisas, porque a remarcação era diária. Então falar em educação financeira é algo muito novo. É dessa geração. Agora, essa geração tem a obrigação de ensinar os filhos. Amém? Nós temos obrigação de ensinar os nossos filhos sobre educação financeira. Porque nós estamos vivendo numa economia muito mais estável do que a geração passada viveu. E muito mais estável do que a geração anterior ainda, né? Então nós precisamos aprender a lidar com o contexto financeiro. Agora, lidar com o contexto financeiro no ambiente empresarial e no ambiente de trabalho precisa envolver um conjunto de coisas, que envolve sabedoria, que envolve alinhamento com a palavra de Deus, que envolve organização daquilo que você faz, né? Envolve oportunidades, porque elas existem, e envolve melhoria contínua daquilo que você vive.
As pessoas, muitas vezes, né, eu lembro que, quando eu me formei em administração, bastante tempo atrás, 20 e tantos anos atrás, eu pensei assim, né, quando eu entreguei o meu TCC, eu falei assim, nunca mais vou estudar, que foi meio traumático, era aquela época que você tinha que estudar muito para se formar. Hoje é mais fácil a coisa. Mas eu lembro que quando eu entreguei meu TCC, eu falei assim, nunca mais vou estudar. Daí a coordenadora do curso, a professora Lorena, chegou para mim e falou assim, você não quer dar aula? Aí eu falei, não, mas eu quero me livrar desse ambiente acadêmico, né? Pensei comigo, né? Ela falou, não, mas você é tão legal, venha dar aula. Daí eu falei, então tá bom, eu vou dar aula. Ela falou, só que você tem que fazer uma pós-graduação. Eu falei, não, mas pô, não quero mais estudar, né? Daí fui fazer a pós-graduação e tal, em gestão financeira, que era a área que eu já gostava desde aquela época, né? E aí comecei a dar aula. Daí depois disso veio uma grande crise na minha vida e eu virei perito judicial. Porque de uma crise, né, eu tirei uma grande oportunidade e me tornei perito judicial, formado em administração, perito administrador judicial. Ok. Quando eu estou lá no auge da perícia, a coisa está dando tudo certo. Chega o meu sócio e fala assim, cara, está te faltando direito. Eu falei, não é possível, o cara falou isso para mim. Aí cheguei em casa, minha mulher falou assim, amor, acho que você tem que fazer direito. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí eu fui orar, Deus falou, você tem que fazer direito. Ai, cara, aí fui eu fazer direito. Né? Se tiver algum inimigo, você fala assim, faz direito. Né? Faz direito. Se tiver alguém que você quer ver passar uma prova, faz direito, né? Daí fui lá, fiz a faculdade, né? Daí depois, quando terminei de ele, falei, não, agora chega, agora acabou, né? Daí um professor falou, cara, você tem um viés muito bom na perícia, para a área tributária também, faz uma pós. Eu falei, não acredito, estou eu lá fazendo a pós, né? Direito tributário, faz parte. Se a gente não tiver uma melhoria contínua, a gente para, a gente trava. A gente, em qualquer coisa, em qualquer cenário, na criação dos filhos, que eles têm que participar de palestra de criação de filhos. Eu, de vez em quando, participo de umas palestras e falo assim, meu Deus, quanta coisa errada eu já fiz. Mas os filhos estão tudo grandes, né? Eu tenho um de 11 ainda, então eu estou tentando consertar com esse, né? Guerreiro os outros. Então, o tempo todo você está aprendendo, o tempo todo você tem que estar numa melhoria. O tempo todo você tem que estar em eventos como esse. E glória a Deus pela sua vida que você está aqui, amém? Você não sai daqui igual, fique tranquilo. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, então não tem perigo nenhum você sair do mesmo jeito que você entrou. Eu creio nisso, amém? Então, nós vamos falar desse alinhamento. Sabedoria, né? Alinhamento, organização, oportunidade e melhoria. Vamos lá. Começando pela palavra, evidentemente, que é sempre a nossa base de tudo que nós devemos fazer, tanto no meio empresarial, quanto nas nossas finanças, na pessoa física também. E eu vou ler um conjunto de textos para você entender que existe um tempo certo para cada coisa e um tempo certo e necessário para que mudanças aconteçam no seu dia a dia. Vamos falar de tempo, vamos falar da avaliação disso e vamos falar desse alinhamento precioso que a gente precisa fazer com a palavra. Eu quero ler com vocês uma parte preciosa da palavra de Deus, que está lá em Eclesiastes 3, começando pelo versículo 1 e, como eu falei ontem, nós vamos discernir cada etapa que a gente vai lendo, né? A palavra diz assim, né? Salomão, quando escreve Eclesiastes, diz assim, há um momento certo para tudo, amém? Nunca ache que o tempo já passou, ou o tempo vai chegar, não, o tempo certo é aquilo que o Senhor proporciona, amém? Tem pessoas que falam assim, eu estou muito já de idade para poder empreender, ou eu estou com muita idade para trocar de emprego, né? Uma vez um rapaz veio falar comigo, falou assim, não, eu já estou velho para trocar de emprego. Eu falei, com quantos anos você está? Era notável que eu era mais velho que ele, né? Ele falou, estou com 35, eu falei, misericórdia, ele com 40 aposenta. Não, naquele pique que ele estava, com 40 ele já aposentava, né? Então não existe um tempo errado, existe um tempo determinado por Deus, amém? Para todas as coisas, um tempo para cada atividade debaixo do céu, ou seja, para cada situação que você vive, há um tempo. Versículo 2, há o tempo de nascer, há o tempo de você criar, por exemplo, um CNPJ, há um tempo de você mudar de emprego, há um tempo de nascer uma oportunidade na sua vida, mas há também um tempo de morrer, querido. Tem coisa que você não mata e fica atrapalhando você a vida toda. Uma vez conversando com um empresário, falei assim, cara, por que você ainda insiste nesse negócio? Aí ele falou assim, não, mas foi Deus que deu. Eu falei, ok, mas a palavra fala que às vezes tem um tempo que você tem que parar. Ele falou assim, mas qual vai ser esse tempo? Eu falei, pois você não está vendo os indicadores? Você não está vendo o que está acontecendo com o teu negócio?
Talvez não seja mais o momento. Daí ele falou: André, mas o meu sonho da vida toda foi ter uma videolocadora. Agora você entendeu, né? Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. O pastor Marciano tinha uma grande distribuidora de CDs e livros, né? Aí um dia ele matou o negócio. Por quê? Ninguém mais compra CD. Alguém compra CD? Não. De vez em quando a gente vai numa loja para comprar vinil, né? Custa R$200 um vinil. Estou falando vinil, tem gente que nem sabe o que é, né? Sim. Spotify, isso. E assinatura paga, né? Assinatura paga, né? Não faz que nem minha esposa esses dias em casa que falou assim para as crianças, né? Gente, mas como é que o Spotify ganha dinheiro? Aí, todo mundo olhou para ela, né? Daí, porque eu não pago nada para escutar, minha mulher falou. Daí minha filha falou: mas o pai paga, né? Alguém paga, né? É fantástico, né? Então, lá em casa está compartilhado, eu e minha esposa, mas, né? Alguém está pagando, né? Alguém está pagando, né? Então eu falei para ele: querido, não dá mais para alocar filme, acabou o negócio. Não, mas tem gente que ainda procura. Claro, sempre tem um, né, que quer ver o vídeo, né, quer rebobinar a fita, né, quer ficar devendo a taxa de devolução, né, lembra? Quando você não rebobinava a fita, ele ficava querendo dever, né? Então há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de plantar, querido, e há tempo de colher. Tem gente que é especialista em plantar. Vou trazer para o contexto de hoje, né? Eclesiastes, tá? Lembra que nós estamos no contexto onde a economia era movida por agricultura e pecuária, tá? Então, vamos lá, vamos trazer para o contexto de hoje. Tem gente que planta com excelência a proposta, mas não liga para o cliente para fechar o negócio, que é a colheita. Não, estou dando um tempo para ele pensar. Não, Deus está no controle, já plantei. Vai dar tudo certo agora. Querido, entre o plantio e a colheita tem uma história chamada regar, uma história chamada cuidado, uma história chamada atenção para ver se ninguém está lá, né? Um concorrente está minando a sua proposta. Há o tempo de você plantar as coisas, mas há o tempo de você colher. Há tempo de matar e tempo de curar. Tem hábitos que você precisa matar, querido. Tem hábitos que destroem a sua vida. Não estou nem só falando dos hábitos ruins do pecado. Estou falando de hábitos que matam a sua produtividade. Por exemplo, chega para trabalhar, 1 hora de Instagram. Meu Deus, né? Fulano, não, deve estar roubando, só pode. Não. E para ir para lá de novo, não está roubando. Fulano comprou um carro novo, é traficante. Tranquilo, né? Aí depois de 1 hora de Instagram, vai para o café, né? Porque afinal de contas ninguém é de ferro, né? Tem que tomar um café no meio da manhã, né? Aí fica 1 hora no cafezinho, falando o quê? Mal da empresa que trabalha e paga o salário dele. Não, porque fulano, insuportável. Beltrano, não. Uma vez eu entrei num cafezinho de uma empresa, foi numa empresa bem legal, e tinha um café mesmo, assim, tipo Starbucks, assim, na entrada da empresa, assim, muito legal, assim. E estou ali tomando café, daí entra no café 2 funcionários. E como é que eu sei que eles eram funcionários da empresa? Porque eles estavam de crachá da empresa, né? E aí eles entraram na empresa, no café, viram que eu estava ali, mas nem deram bola, e estão lá pegando café, e daí um fala para o outro assim: cara, essa empresa tinha que quebrar. Aí eu não consigo lidar bem com essas situações que acontecem perto de mim, eu reajo a elas, né? Minha mulher fala: meu Deus, amor, um dia você leva um tapão por causa de um negócio desse, né? Mas eu não conseguia olhar aquela situação e ficar quieto. Aí eu respondi, né? Falei: ei, e quem vai pagar o salário de vocês se a empresa quebrar? Aí um olhou para o outro, olharam para mim assustados, né? Falaram: meu Deus, quem que é esse cara, né? Aí olharam e falaram: isso a gente não tinha pensado. Falei: por que vocês não declaram bênção sobre a vida da empresa? Os caras ficaram me olhando, né? E é legal quando você é ousado no Espírito Santo, o cão trava. E aí os caras ficaram assim, que parecia, meu Deus, né? E os caras eram grandões, né? É que eu por dentro tenho 1,80, né? Mas, assim, eu olhei para os caras e falei aquilo, falei: cara, vocês têm que orar pela empresa que vocês trabalham, tem que abençoar a empresa com a boca de vocês. Aí um pegou o cafezinho, já foi indo para o lado, né? O outro subiu, eles sumiram dali. Porque, cara, não dá para você ter hábitos ruins, hábitos nocivos. Tem gente que começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz é gastar o tempo. Meu Deus, deu 8 horas da manhã, mas não dá 10, não dá meio-dia. Ele é preguiçoso, ele só não sabe, ele não se assumiu ainda, mas ele é preguiçoso, né? Então há tempo de você
derrubar esses hábitos, derrubar essas barreiras que te impedem de crescer. Há tempo de construir, tempo de novas estratégias, novos aprendizados, novos cursos, nova relação com o trabalho. Há tempo de chorar, querido. Tem horas que a coisa fica mais difícil. Tem noite que parece, tem dia que parece de noite, né? Tem coisa que fica estranha. Ok, mas também tem o tempo de rir, glória a Deus por isso. Tem gente que não se alegra quando as coisas melhoram. Agora está melhor um pouquinho, mas sabe como é que é, né? Daqui a pouco já piora. Meu Deus, né? Como isso? Né? Não dá para viver assim. Há tempo de se entristecer com as situações que acontecem no dia a dia, mas há tempo de dançar, querido. Dançar é quando você fecha aquela venda, quando você fecha aquele negócio, quando você faz alguma coisa que deu certo, é tempo de dançar, amém? E dance mesmo, comemore, né, com as pessoas certas, evidentemente, né? A primeira notícia sempre boa que eu tenho para dar é para minha esposa, né? Eu primeiro agradeço a Deus, segundo ligo para minha esposa. Amor, acabei de fechar aquele negócio. Sabe aquele orçamento que estava pendente da perícia? Ela, fechei. Ela, glória a Deus, posso gastar? Esse é o ônus, né? De eu dar a notícia, né? Eu sempre brinco lá em casa, pastor, que nós temos um trabalho em conjunto, eu e a minha esposa, que é um workshop, né? Eu work e ela shop, né? Ela usa uma frase da Vanessa até hoje. Ela fala assim: eu nasci para ser madame. É ou não é? Você não falava isso? Eu nasci para ser madame. Né? E aí eu falo, ela é nossa, nós acabamos arrumando um cargo para ela dentro a gente brinca que a nossa casa é uma grande empresa, né? Uma SA, né? Então nós arrumamos um cargo para ela, né? Ela é nossa CEO de fusões e aquisições, né? Que compra com uma excelência que é coisa de louco, rapaz. Sabe comprar como ninguém, né? Manja do negócio mesmo, ela entende da coisa, né? Então, claro que com ela que eu me alegro, é com ela que eu danço, né? É com ela, com meus filhos. Há tempo de você espalhar pedras, querido. É você ir lá e pedir conselho, levar, olha, o que eu faço com essa pedra aqui, né? Agora tem que pedir o conselho para a pessoa certa. Não adianta você pedir conselho para pessoas erradas. Há tempo de, depois de ajuntar, pegar os conselhos e aplicar os conselhos. O testemunho do Rodrigo e da Vanessa aqui foi sobre recolher o conselho no momento certo, porque é bíblico pedir conselho, amém? É bíblico. Agora, não adianta pedir conselho e não praticar. Exemplo, uma vez minha esposa, né, intermediando uma situação de um casal, falou assim: amor, você pode ter um tempo com o fulano de tal, esposo da Beltrana? Eu falei: posso, amor. O que ele precisa? Não, ele precisa de uma orientação sobre as finanças. Eles estão passando uma grande dificuldade, precisa de uma orientação. Eu falei: tá bom. Aí fui lá, conversei com ele e tal. Ele, muito bom, puxa, que bom, legal, tal. Aí passou uns 2 dias, eu perguntei para minha esposa: amor, como que foi lá, né, o feedback? A fulana falou alguma coisa para você? Vou perguntar, depois te falo. Aí a devolutiva foi assim: Dani, meu marido falou que o teu marido é louco. Ele falou que o meu marido tem que quebrar o cartão de crédito. Meu marido falou que ele é doente da cabeça. Então, o que aconteceu? Nunca mais nem vimos um casal. Porque conselho precisa ser seguido, querido. Mateus 7, 24, 25, que eu falei ontem. Aquele que escuta as palavras do Senhor, né, e as pratica, assemelha-se a um homem prudente. Não praticou, não tem como dar certo, né? Buscou conselho. Eu lembrei que a gente foi, inclusive, numa franquia do bolo, né? A gente foi lá na Água Verde, a gente foi na franquia, olhou, tal. Pensa o Rodrigo vendendo bolo, irmão. Ia dar super certo, porque, né, eles iam comer o bolo, mas eles iam vender o bolo. Há tempo de abraçar, querido, e há tempo de se afastar. É difícil falar isso, ainda mais num púlpito. Mas tem pessoas que estão atrapalhando o seu negócio, estão atrapalhando a sua vida. Tem pessoas que não querem o teu bem, estão torcendo para abrir o Instagram e ver uma desgraça na sua vida. Infelizmente acontece, querido. Por essas pessoas eu oro mais. Senhor, prospera, que ele vai morar assim numa nação mais próspera, tipo assim, Noruega. Ora mais, entendeu? Ora mais. Há tempo de procurar soluções, há tempo de procurar novas estratégias, mas, queridos, há tempo de deixar de buscar. Tem gente que fica o tempo todo também numa pira de ter que fazer as coisas inovarem e tal, e ele nunca volta no ciclo. Tínhamos um irmão que tinha um projeto fantástico de aula de inglês, assim. E aí ele começou a contar o projeto, e eu falei assim: cara, esse projeto é bom. E aí ele começou a montar o projeto. E aí passou 1 ano,
E cada vez que eu conversava com ele, não, agora eu tive uma ideia, melhor, porque a gente faz assim, aí ele acrescentava alguma coisa. E depois de 3 anos, ele não tinha lançado o produto, ele não tinha começado a ideia, e um monte de gente já tinha começado a fazer coisas parecidas. Há um tempo de você deixar de buscar só a inovação e começar a trabalhar. Há tempo de buscar novidades e começar a fazer. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora, querido. Eu fui num escritório de contabilidade esses tempos atrás, e quando eu entrei no escritório, eu não tenho rinite, não tenho problema com poeira, assim, nunca tive, né? Aquele dia eu descobri que eu podia adquirir esse problema. Eu entrei no escritório do camarada e comecei a espirrar. Quando eu sentei, eu pensei, puxa, vou ter que mandar esse meu terno para a lavanderia. Era pó por todo quanto é lado. E aí eu vi uma pilha de papel assim, cheia de pó. E aí eu falei pro contador lá, que não era uma pessoa de muita idade, não. Eu falei assim, querido, por que isso aqui está tão cheio de pó, né? Eu não aguentei, né? Aí ele falou, não, é que eu não gosto que mexam nas coisas, senão eu não consigo encontrar. Não, mas faz 30 anos que ele nem mexeu naquela. Não vai encontrar nunca mesmo. Tem gente que fica guardando, coisa velha. Não, vamos, né? Vamos acumular. Você tem que dar espaço para o novo, querido. Lá em casa nós temos um combinado. Cada roupa nova que é comprada, a gente tem que doar a mesma quantidade de peça. A mesma quantidade. Comprou uma blusa nova, chega em casa e já separa. Já é um hábito. Antes de colocar no guarda-roupa, a gente já escolhe qual que a gente vai semear. E a gente não semeia roupa ruim. Roupa ruim a gente não semeia. Roupa ruim a gente até entrega em algum ambiente de caridade e tal, porque serve. Mas roupa boa a gente semeia. Trocou, né? Você colocou alguma coisa, tira outra. Isso serve para o mundo financeiro e para o mundo dos negócios também. Tem gente que fica lá, guardando aquele relacionamento com o cliente. Tem coisa que tem que jogar fora, querido. Tem coisa que é tóxica para o seu negócio. Tem coisa que não funciona. Você precisa se livrar. Há tempo de rasgar, que é pedir perdão, que é falar, né, olha, pastor, meu limite é esse, não consigo mais, preciso de ajuda. Fala com o líder. Fala com alguém que pode te ajudar. Não ache que isso é demérito, não ache que isso é humilhante. Pelo contrário, quando você rasgar as suas vestes para dizer, olha, realmente eu estou com um problema, é ali que você começa a encontrar a cura. Amém? Há tempo de remendar, querido, porque depois que a gente confessa tudo isso, tem um trabalho, né? Tem um trabalho de remendar tudo isso, tem um trabalho da gente reconstruir. Há um tempo de calar, querido, mas há um tempo de falar. Gostei muito da ousadia do irmão, né, que veio aqui e fez a propaganda dele gratuita, né? Na hora do show, né? Ele fez a propaganda gratuita. Ousadia. Tem tempo de ficar quieto, tem tempo de falar. Você está conseguindo entender esse contexto? Amém? Com base nesses versículos, agora nós vamos trabalhar. Para daí achar coisas práticas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar e parar de procrastinar e achar ruim é sobre o tempo. 2022, apesar de toda a dificuldade na saúde, foi um ano de muita oportunidade. Teve gente que ganhou muito dinheiro com a pandemia, teve gente que ganhou muito dinheiro num cenário de crise, e tem gente que continua ganhando dinheiro porque entendeu que em 2023, se nós aprendêssemos a ser mais produtivos, o ritmo de crescimento seria baseado pela organização que você tem no seu negócio e pela sabedoria que você vai adquirindo para poder crescer. O que vai ser de 2024? Bênção. Amém? Sabe, queridos, eu fico muito preocupado de coração quando eu escuto uma pessoa que diz que professa uma fé e diz que as coisas estão ruins. Não é um cenário aqui de, eu estou sendo otimista. Não, eu vejo por fé. Porque eu não ando pelo que eu estou vendo, eu ando por fé. Por fé, eu creio que o Senhor pode me dar estratégias que vão superar dificuldades que infelizmente vão acontecendo o tempo todo. Quem lembra da crise de 2008 aqui? Crise americana, lembra dos imóveis lá nos Estados Unidos? Ela derrubou o mercado no mundo inteiro. Para muita gente aquilo foi uma grande oportunidade. O Brasil se sentiu menos porque o Brasil era o país com a melhor... Olha, eu amo meu país. E eu digo, naquele momento, em 2008, nós tínhamos o melhor sistema econômico do mundo. Por quê?
fomos os menos afetados, porque aqui no Brasil só pode fazer uma hipoteca por imóvel. Agora, infelizmente, estão começando a abrir isso. Espero que logo isso volte para trás. Porque o grande problema é que as pessoas lá faziam 3, 4 financiamentos do mesmo imóvel, pela diferença e valorização no mercado. Outras crises que aconteceram no mundo, por exemplo, né? A atual, que inclusive hoje está dando uma mega confusão, né? A guerra da Ucrânia e da Rússia. Quem mora lá perto está apavorado. Você concorda comigo? Agora, sabe o que é incrível? Estava tendo um fórum econômico que um monte de empresário da Ucrânia estava participando. Mas como? Os caras estão em guerra. Não é o país inteiro que está em guerra. Tem um lado que está funcionando. Tem um lado que está prosperando. Tem gente que está conseguindo, desse limão todo, fazer limonadas. E conseguindo prosperar. Tem gente que está mudando para aquela região, inclusive, para ajudar em algum projeto humanitário, em alguma situação, em algum crescimento. Então, olhar para a circunstância é aceitar a crise. Olhar para a fé é entender que, por mais que aconteçam as crises, o Senhor pode prover estratégias para que a gente possa crescer em meio a qualquer dificuldade. Amém? Não se trata de otimismo, se trata de fé. E tem coisa bem diferente. Você sabe a diferença entre motivação e fé? O pastor Luciano tem essa, né? Essa dinâmica. Você sabe a diferença entre motivação e fé? Motivação é você pegar uma vaquinha, colocar num pasto seco, esturricado, e colocar um óculos verde nela. Isso é motivação. Ela vai olhar e vai ver que é verde. Quando meter a boca, que vai descobrir que é seco. Mas até lá, vai ver que é verde. Fé é você olhar para aquele cenário cheio de ossos, sem vida, e começar a profetizar que o teu negócio vai funcionar. Amém? Isso é bem diferente. E é muito diferente. Quando você... E aí te pergunto, qual foi a última vez que você profetizou sobre os seus negócios? Ou sobre as suas finanças? Qual foi a última vez que você profetizou sobre uma promoção? Qual foi a última vez que você profetizou isso? Está aqui o Rodrigo de prova. Eu falava para ele, quando ele ainda trabalhava lá no Banco Real, eu falava assim, você vai ser superintendente no banco. Foi ou não foi? Falei isso várias vezes, mas várias vezes. Vai virar madame. Você está preparada para isso. Você está treinando a vida toda já. Então está preparadíssima, né? Eu falava, você vai ser superintendente, cara. Você vai crescer no banco. O que aconteceu? E eu faço isso o tempo todo com as pessoas que estão perto de mim. Eu não consigo não viver essa cultura do reino. Eu não consigo não viver essa realidade. Então eu profetizo, amém? O tempo todo. Qual foi a última vez que você profetizou sobre a vida de um cliente teu? Sobre a vida de um patrão? Sobre a vida de um fornecedor, de um funcionário? Qual foi a última vez? Aqueles ossos ganharam vida porque alguém profetizou sobre eles, querido. Amém? O irmão Amaro, muitos aqui provavelmente não vão conhecer, mas o Rodrigo e a Vanessa conhecem. O irmão Amaro era um profeta que durante muitos anos tocou muito a nossa vida lá na Alcance, em Curitiba. E um dia ele foi no meu escritório, querido. E ele era muito simples, assim, e ele olhou para uma pilha, assim, uns papéis que estavam na minha mesa, e falou, o que são esses papéis aqui? Daí eu falei assim, são propostas que a gente tem em andamento. Ele, você já orou por essas propostas hoje? Aí eu falei assim, não, ele devia ter orado. Bem simples assim, né? Aí eu falei, e aí ele falou assim, porque se você não profetizar que você vai fechar negócio, como é que você acha que Deus vai agir? Falei, misericórdia, né? Mega coach empresarial ali, né? Profetizando sobre a minha vida de uma forma muito simples. É assim que a gente tem que fazer. Então 2023 está sendo um ano de muita produtividade, 2024 vai ser uma bênção, eu creio em nome de Jesus, amém? E por que nós temos que crer nisso? Porque se nós não crermos em fé, nós entramos nesse lugar aqui, na murmuração. Reclamação nunca muda a circunstância. Pelo contrário, a reclamação ativa, né, que é a murmuração, ela só atrai para a sua vida retrocesso e paralisação. Sabia disso? Só. E tem gente que é profissional no negócio, né? Você fala para ele assim, puxa, estou com uma dor de cabeça. O murmurador profissional fala assim, você não imagina o que é dor de cabeça. Tenho dores de cabeça terríveis. Tomo 15 remédios para dor de cabeça. Porque ele é profissional naquilo. Você fala assim, será que vai chover? O que ele vai falar? Tempestade hoje.
porque ele sempre tem uma palavra do caos na ponta da língua. Tem um livro muito legal que eu quero recomendar para vocês. Aliás, a vida do empreendedor, a vida de quem quer ter uma vida financeira próspera, precisa passar pela leitura, tá? Isso é importantíssimo. Mas existe um livro muito legal de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida. É muito legal. E aí depois ele escreveu um segundo livro que fala justamente que um certo nível de caos é importante para você exercitar justamente a fé. Então, sabe, quando as situações são adversas, as situações são difíceis, é onde a gente exercita a fé. É aquele famoso ditado, né? Mar calmo não forma bom marinheiro. A gente se torna bons empresários, bons gestores financeiros daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos em meio das dificuldades. Porque se tudo for tranquilinho, você não exercita músculo. Você só fica ali, não, está tudo certo, não vai dar nada errado, vai sempre ser bem, tranquilo. Não funciona bem assim. Cuidado com a murmuração. A murmuração, ela é contagiosa. Se você estiver perto de uma pessoa e ela começar a murmurar, e você não for uma pessoa posicionada em fé, em menos de um minuto você está murmurando junto com ela. Eu lembro de uma vez que eu fui faz tempo isso já, mas precisei ir numa agência bancária. Estava um dia muito quente lá em Curitiba. Devia estar uns 20 graus, mais ou menos. Brincadeira. Estava suando, assim. Estava muito quente. De verdade, estava muito quente. E eu estava de terno. E quando eu entrei na agência bancária, eu não era cliente daquele banco, tive que colocar o carro longe. E quando eu cheguei naquela agência bancária, eu não sei se era dia de pagamento de alguma coisa social, alguma coisa assim, mas aquela agência estava cheia. E eu precisava ir naquela agência. Quando eu entrei na agência, eu tive uma sensação assim que é muito parecida com a que eu vou ter quando eu entrar no céu, eu creio. Entrou vida, assim, na hora que eu respirei aquele ar gelado do ar-condicionado. Aí eu falei, meu Deus, muito obrigado que eu entrei nessa agência. E aí eu olhei para a fila estava assim, terrível. Aquela época de fila ainda, não tinha banco digital, nada. E aí eu fui para a fila, né? E tinha uma senhora, que inclusive não deveria estar naquela fila, ela devia estar lá na fila preferencial. Foi a primeira vez que eu queria que a pessoa estivesse na fila preferencial. Aquela senhora, quando me viu chegar, não sei se é porque eu estava de terno, ela virou para mim, olhou, falou, esse banco aqui é uma porcaria. Olha o tamanho dessa fila e só tem uma pessoa lá atendendo. Nós vamos passar o dia aqui. Mas ela falou nesse tom de voz, alto, porque ela achou que eu trabalhava no banco, alguma coisa assim. Aí, um monte de gente na fila, que era aquela fila caracol, né? Um monte de gente na fila, me olhou, né? Aí eu falei, bom, agora eu tenho duas decisões para tomar, né? Ou eu murmuro junto com ela e testemunho algo errado, ou eu mudo a circunstância. O que você acha que eu fiz? Pouquinho que você me conhece, o que você acha que eu fiz? Falei, minha senhora, a senhora estava lá fora? Ela, estava. A senhora, clarinha do jeito que a senhora é, se ficar nesse sol ali, vai morrer. Daí ela, né? Falei, quando a senhora entrou aqui, esse ar-condicionado não está gostoso? Ela falou assim, tá uma delícia o ar-condicionado. Falei, pena que eu não trouxe o meu computador, eu queria trabalhar aqui o dia inteiro hoje. Falou, graças a Deus nós estamos aqui dentro. E aí todo mundo começou a dar risada, mudou o clima. Todo mundo riu, o pessoal que estava em volta riu, ela riu. Ela falou, a gente fica reclamando à toa, né? Falei, ela já aprendeu, olha que rapidez que é. E aí a gente deu risada, eu falei, vai passar rapidinho e tal. Isso ali no final da fila. Quando eu cheguei no caixa, eu falei, olha, eu preciso dessa informação aqui, assim, assim, assado. Aí a pessoa falou assim, você que falou lá quando a mulher reclamou, você falou que era o melhor lugar para estar, né? Aí eu falei, fui eu. Pensei, vou levar alguma bronca, né? Porque ela estava séria, a mulher, ela falou assim, graças a Deus existem pessoas que nem você. Aí eu falei, glória a Deus. Aí sabe o que ela falou? Você deve ser crente, né? Aí eu falei, glória a Deus, né? É isso. Quando a tua boca, e a palavra fala sobre isso, tem o poder de gerar vida ou morte, tem a ver com murmuração, querido. Para de gerar morte. Às vezes você está gerando morte para você mesmo. Ai, que droga esse trânsito. Vai de ônibus então. Não, imagina pegar um ônibus. Mas então vai de bicicleta. Não, vou chegar suado. Não, mas vai a pé. Não, imagina, é muito longe. Então, quer ser teletransportado? Não inventaram ainda, não dá. Né?
Não fique murmurando o tempo todo, não ache as coisas, sabe, pesadas. Comece a declarar a vida, amém? Comece a declarar a vida. André, o que isso tem a ver com finanças? Tudo a ver com finanças. Nós precisamos aprender a ter sabedoria. Olha aí, tem que estacionar em outro local aí o veículo, hein? R$196 custa a multa. Cuidado, né, com a murmuração. Aprenda a ter sabedoria nas suas escolhas. Quem é próspero e produtivo, ele sempre é feliz, amém? Quando você é produtivo no que você faz, aliás, eu descobri uma coisa muito legal. Minha filha, a Beatriz, que é a mais velha, ela um dia leu que quando você faz o seu checklist de coisas para fazer durante o dia, e você vai fazendo alguma coisa, e você vai fazendo aquele, sabe, aquele tracinho assim, aquele check, né? Aquilo libera endorfina em você. Tem hora que eu pego um papel e fico fazendo assim, ó, para ver se libera muito endorfina, entendeu? Mas às vezes eu pego a minha lista lá e eu vou ticando, né? E aquilo vai dando um bom, querido, sabe? Porque ser produtivo te traz felicidade. Ser produtivo te traz prosperidade, amém? Precisamos aprender a depender de Deus e ter sabedoria na hora de escolher as coisas. Durante muitos anos eu, estudando sobre o que estava sendo o meu ciclo de crescimento, eu cheguei nessa equação aqui muito simples. Qual era o ciclo de crescimento empresarial ou profissional ou da vida financeira que funcionou e eu tenho visto funcionar na vida de muitas pessoas? Esse ciclo começa primeiro por um devocional. Você precisa de orientação espiritual, porque essa orientação espiritual gera estabilidade emocional. E gera isso na questão espiritual, gera estabilidade, e na questão natural, gera direção e propósito. Então, orar de manhã, antes de você começar as suas atividades, vai te fazer bem. Isso é espiritual e natural. Teve um estudo recente agora, que foi feito por um médico nos Estados Unidos, que ele fez tomografia na cabeça de milhares de pessoas. E as pessoas que quando entravam na máquina, ele dava um comando do tipo, ore. Aí, o resultado do estudo, todo mundo que orou tinha um fluxo 7 vezes maior de sangue na cabeça. Ou seja, conseguiam tomar decisões melhores. Então é científico. O poder de Deus é maravilhoso, amém? A oração é o mecanismo que ativa esse poder. Então é claro que isso vai dar reação química no nosso corpo também, amém? Quando você ora, querido, você começa seu dia orando, consagrando os seus planos ao Senhor, a palavra fala que nós vamos ser bem-sucedidos se nós fizermos isso. Então o primeiro passo precisa ser um devocional, precisa ser um tempo de oração, um tempo de preparação, um tempo de leitura da palavra. André, eu não sei fazer isso. Querido, começa devagar. Não começa, né, que nem eu digo, né, vai começar a emagrecer. Por exemplo, eu estava caminhando, estava indo tudo bem na minha vida. Eu estava começando a emagrecer, querido. Aí a Kátima, lembra da Kátima, do Gustavo? A gente corre no parque lá em Curitiba, e aí estava bem frio. Quer dizer, a gente corre, né? Eu ando, né? Ela corre, né? E aí a Kátima passa por mim, eu já lá, 3 meses, conseguindo andar todo dia. Aí ela passa por mim e grita assim, já confessei para ela, já pedi perdão para ela, né? Então eu posso falar. Ela falou assim, André, só caminhar não emagrece. Aí eu falei, cara, estava indo tão bem, eu estava indo tão bem. Aí falei, tá bom, vou correr. Aí o que aconteceu? Primeira corrida, me machuquei, cara. Estendeu um negócio aqui, tive que ir no hospital, deu um negócio na perna. Faz 2 meses não consegui mais andar. Aí encontrei com ela num jantar esses dias, falei assim, Kátima, eu preciso te pedir perdão. Ela falou, pelo quê? Pelo que você fez comigo. Aí ela deu risada, falou, não foi nesse sentido. Eu falei, foi, me humilhou. Né? Agora estou machucado, né? Mas já vou voltar a caminhar e vai dar tudo certo. Então não adianta você começar querendo correr uma maratona, querido. Faz um devocional de 2 minutos, 5 minutos. Gasta um tempinho orando. Gasta um tempinho pedindo orientação. Tem gente que quer começar devocional, daí ele vai amanhã numa livraria, aí ele compra o maior devocional que tem, né? Daqueles assim que são 15 páginas por dia. Não vai dar certo. Não dá. Pega um versículo, começa devagar. Tem que exercitar para você não se machucar.
Porque depois você vai ler tanto, não vai entender, piorou a situação. Então começa devagar, começa orando e começa dizendo algo muito simples: Senhor, me ajuda a ter um dia mais produtivo e um dia mais assertivo. Me ajuda nas coisas simples, me ajuda no básico. E começa o devocional. Depois que você gerou direção e propósito, sua produtividade aumenta, querido. Porque quando você tem propósito e direção para o seu dia, ajustar a sua agenda, ajustar o tempo fica fácil. Não fica pesado. Você não fica com aquela sensação que você está devendo o tempo todo. Eu tinha que ter feito tal coisa, eu tinha que ter feito tal coisa. Não, querido, calma. Quando você ajusta em oração o seu dia, a sua produtividade melhora. E aí tem um terceiro passo, querido, no seu dia, que é precioso. Tenha atenção com o tempo que você passa com pessoas, ajustes necessários que você precisa fazer no seu dia, e você fica protelando, fica procrastinando. Tenha coragem para dizer não, isso é importante, querido. Às vezes é melhor você dizer não, do que você ficar insistindo, tentando fazer algo que você não consegue fazer, querido. Não dá. Tenha ousadia para fazer o que é certo, isso traz um bom para a sua vida, querido. Quando você faz as coisas da maneira certa, antes do prazo, antes de ficar apertado com relação ao prazo, antes de ficar ali preocupado porque não vai conseguir terminar de fazer algo, quando você faz isso com calma, faz isso com preparo, você é mais produtivo e você vai ser mais feliz, amém? Não é tão difícil quanto parece, mas tem que ter ginástica nessa história, tem que ter produtividade, tem que abandonar hábitos que estão atrapalhando o seu dia. E você sabe quais são esses hábitos. É fácil de reconhecer aquilo que nos faz perder tempo. Eu lembro, tinha um repórter que eu gostava muito, ele acabou falecendo, e ele tinha um programa de rádio de manhã, e coincidentemente era o trajeto que eu fazia, era bem no horário desse programa. E um dia eu me peguei parado na frente do escritório, terminando de escutar o programa. O programa demorava 1 hora, querido. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Pelo menos se eu estivesse lendo a palavra, eu estava sendo mais edificado. Aí mudei aquele hábito, meu dia começou a ser mais produtivo. Quando eu decidi fazer essa outra graduação, eu tinha um dilema. Como é que eu ia conseguir trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade, depois da faculdade fazer os trabalhos e tudo, porque senão no dia seguinte eu não teria como fazer, porque eu precisava trabalhar, né? E ainda ministrar fora. Essa conta não ia fechar, minha família ia passar por um grande sacrifício. E aí eu orei e Deus me deu uma estratégia muito legal, que eu deveria trabalhar só até as 5 horas da tarde. Aí eu falei assim, mas não tem como, né? Porque daí 5 horas, meu escritório é bem pertinho de casa hoje em dia, eu chegaria em casa 5h10, a gente tomaria um bom café, a gente gastaria um tempo conversando, 19 horas eu iria para a aula. Aí eu orei e falei, Senhor, se o Senhor tem esse plano, o Senhor precisa me ensinar mais sobre produtividade. E aí eu comecei a ser produtivo nas pequenas coisas, querido. No primeiro mês não foi tão simples assim, porque eu costumava ficar até mais tarde no escritório, sabe? E foi sendo difícil ali no primeiro mês, no segundo mês, mas no terceiro mês em diante, querido, só alegria. E faz 8 anos que eu trabalho só até as 5 da tarde, para a honra e glória do Senhor. Porque depois que terminou a faculdade eu continuei. Tá bom, né? Até as 5 tá ótimo. Consigo fazer tudo que eu preciso fazer, por que eu vou ficar me matando? Né? Produtividade. Aí eu chego em casa cedo, aí minha esposa está feliz, porque eu chego em casa cedo. E sabe que um dia ela falou assim, sabe, amor, que eu sempre sonhava assim, que você um dia ia chegar cedo em casa. Olha aí. Orações respondidas, amém? Produtividade. Tenha atenção com esses detalhes. Veja o que está matando o seu tempo hoje. Veja o que está prejudicando você. Conversei com um empresário um dia que ele falou assim, André, eu me identifiquei muito na hora que você falou sobre produtividade, e eu tenho um vício. Vícios costumam sempre matar a sua produtividade, em qualquer coisa. O vício dele era assistir jogo de futebol. Eu gosto de futebol, tá? Mas 12 jogos ao mesmo assistindo, mudando de canal, não dá. Né? Tem gente que fica lá 12 horas assistindo jogo de futebol. O que vai fazer da vida? Tem um alvo de ser técnico de futebol, tem um alvo de ser dirigente de clube, tem um alvo, por exemplo, de investir, comprar um clube, então está lá treinando, né, para entender como é que funciona o jogo. Beleza, pode assistir 12 horas, vai precisar inclusive. Mas se não, não. Daí você fica 12 horas assistindo o jogo, depois você vai para o café na empresa, para comentar durante 1 hora sobre os jogos que você assistiu. Né?
o que aquele jogador fez, o outro não assistiu 12 horas de futebol. Nem pergunta se ele sabe, porque ele não sabe. Já explica qual foi o lance. Então, evite gastar tempo, né? Já seja mais rápido. Então, cuide com as coisas que você faz, porque isso te gera problema. Agora, é claro, você precisa entender que, para que isso tudo aconteça, você como empresário, como profissional, como alguém que quer lidar bem com as suas finanças, precisa entender que existe qualificação para isso. Eu creio que uma das chaves para atrair a bênção do Senhor é você se preparar para aquilo que você vai viver. Você precisa ter estudo sobre aquilo que você vai fazer. Eu lembro de uma vez que uma pessoa veio me falar que ele estava trabalhando, numa empresa, na área operacional, ele trabalhava com um determinado tipo de máquina, e ele falou assim: André, eu queria muito ser promovido, mas só eu lá na empresa sei lidar com essa máquina. Falei, então tem duas coisas que estão erradas aí. Você não transfere conhecimento para ninguém, e vou te dar uma chave preciosa, você aprende mais quando ensina outras pessoas, tá? Muito mais. Quando eu fui dar aula, é que eu descobri que eu aprendi de verdade sobre coisas que eu tinha visto em sala de aula, que eu só escutava. Quando você fala sobre isso, você aprende mais. Aí eu falei, você não está treinando uma outra pessoa. E segundo, qual é o teu próximo objetivo? Eu quero poder dar manutenção nessa máquina. Eu falei, que legal, por quê? Não, porque o técnico que dá manutenção nessa máquina vem lá da Alemanha e ele ganha, a diária dele era X mil reais. Eu quero ser esse cara. Eu falei, vem cá, e que curso que esse cara fez? Não sei. Eu falei, e você, que curso está fazendo? Não sei. Eu falei, tá, e você acha que isso vai acontecer como? A máquina sozinha vai te abraçar e te ensinar? Não vai acontecer, querido. Não vai acontecer. Não fique lá, lembra, visão é diferente de ilusão. Não fique se iludindo que a coisa vai acontecer. Você vai ter que correr atrás. Então, estudo, a sua saúde, a forma como você cuida da sua família vai impactar na forma como você vai poder prosperar financeiramente. A sua gestão do trabalho vai precisar ser alterada com base em princípios corretos. O irmão falou aqui da segurança, fazer uma propaganda, vê o que é ousadia, né? Vê o que é ousadia. O que eu vou ter que usar? O exemplo dele. Você tem funcionário, querido, você tem que ensinar sobre segurança do trabalho, porque senão você vai ter um custo muito alto de uma ação judicial, porque não usou o equipamento de segurança correto. Simples assim. O que a gente precisa fazer? Gestão do trabalho. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, quais são os riscos. Lá na Ucrânia nós temos várias políticas, tem muita reforma lá, porque o tempo foi crescendo, e aí muitas políticas de segurança do trabalho e tal, e um dia eu chego lá e tem um camarada pendurado no andaime, sem o equipamento de segurança. Eu falei, fulano, o que você está fazendo aí? Não, é rapidinho. Eu falei, desce daí agora, cara, porque se você cair daí, você vai se machucar, eu vou ficar triste, é a sua vida, eu amo você, eu também vou ficar triste, mas a conta vai ficar cara. E aí eu também não quero que a igreja tome prejuízo, porque o dinheiro da igreja é público, não é privado. Nós precisamos ter cuidado com esse recurso. As pessoas dizimam, ofertam e abastecem a casa do Senhor para que a gente use com excelência e com cuidado. Então nós precisamos zelar pelas coisas bem feitas. Então desça aí agora. Ele desceu rapidinho, você tem razão, desculpa. Foi lá, pegou o equipamento, colocou, subiu. Aí realmente, ele terminou de subir, colocou o negócio, desceu. Falei, viu como foi rápido? Ele, não, demorou mais para colocar o equipamento, né? Mas não tem problema. Princípios de probidade, princípios de boa administração, princípio de gestão eficiente, porque a gente não quer pagar conta errada. Você precisa gerenciar melhor suas emoções, querido, e isso exige qualificação. Qual foi o último curso que você fez de inteligência emocional? Porque nós estamos precisando, Porque as emoções se afloram, No trânsito, então, você conhece pessoas que têm uma bipolaridade assim radical, Ele é uma pessoa calma, serena, tranquila. Quando ele entra e começa a dirigir, ele vira outra pessoa, diferente daquela calma e tranquila. Ele começa a xingar, ele começa a buzinar, ele começa a pensar, puxa, eu preciso comprar um carro com um design mais parecido com um revólver, na verdade. Calma, não é assim que funciona. Precisamos gerenciar melhor nossas emoções. E nós precisamos ter uma melhoria acelerada daquilo que a gente precisa fazer. Chega de procrastinar, querido. Você se deu o trabalho de se inscrever numa conferência, vamos praticar o que nós vamos aprender, amém? Isso aí. Precisamos ter uma organização financeira correta, que tenha indicadores, que tenha medidas de crescimento e avanço. Tem gente que não sabe se o ano passado ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro. Querido, você tem que ter um registro disso. Você ganhou mais ou menos que o ano passado? A mesma coisa, então foi menos, porque não existe, tem inflação. Então se você ganhou os mesmos R$1.000 que você ganhou o ano passado, não são mais 1.000 agora.
Né? R$ 100 10 anos atrás são R$ 13,23 agora. Sabia disso? Mesmo poder de compra. O dinheiro vai perdendo valor. Você precisa fazer o quê? Medir isso, saber se você está crescendo ou está avançando. Você tem que entender que existem tempos de mudanças e eles são necessários e não podem ser adiados. Você precisa instalar no seu negócio inovação e criatividade. Querido, tem negócio que já passou do tempo, precisa de novidade, precisa de ajuste, precisa de melhoria. Você conversava com um cliente há 20 anos, era um discurso, querido. Hoje é muito diferente. As informações que as pessoas têm hoje são muito maiores. Não adianta você chegar para fazer um negócio com uma pessoa sem ter informação. Um exemplo, né? Fui fazer uma reforma e minha esposa falou: amor, vamos colocar um piso vinílico que eu vi numa revista aqui na parte de trás, uma parte aberta do nosso apartamento lá na praia. Vamos colocar um piso vinílico? Aí eu falei: não. Aí ela me mostrou, né, a foto, falei: pô, que legal. Aí eu peguei e fui pesquisar. Aí fui ver quanto é que custava. E nas várias pesquisas que eu fiz, as pessoas falavam assim: não instale isso no ambiente externo. Não instale isso no ambiente externo. Beleza. Aí chamei um primeiro prestador de serviço. Falei: olha, eu queria instalar um piso vinílico aqui e tal. Aí ele falou assim: ah, legal, vai ficar muito bonito. Eu falei: quanto vai custar? Ah, tantos reais o metro, assim, assim, assado. Falei: ah, e como é que é? E se chover? Não, não tem problema. E o sol? Não, não tem problema, isso dura bastante e tal. Falei: tá. Chamei um segundo prestador. Né? Ele chegou lá, falei: estou querendo instalar um piso assim, assim, assado. Ele falou assim: olha, esse piso para área externa não é bom. Se o senhor, inclusive, pesquisar na internet, eu já tinha feito isso, porque hoje é assim que o cliente tem a informação, né? Não é o melhor adequado, não é o piso que mais recomendado. É melhor o senhor fazer isso, tal, tal, tal. Qual que é o objetivo? Ah, a gente quer cobrir aqui, fazer assim, tal. Ele: então vamos fazer esse aqui, ó, é muito melhor, tal, tal. Qual você acha que foi a pessoa que eu contratei? O segundo. Né? Por quê? Porque ele tinha o conhecimento técnico necessário. E a gente acha que está fazendo as mesmas coisas de 20 anos atrás. Não dá mais. Né? Nós precisamos aprender a ter fluxo de caixa, querido. O que é um fluxo de caixa? É você combinar com o seu cliente a data de pagamento que também seja mais importante para você. Não adianta nada o cliente pagar dia 10, sendo que todas as despesas que você paga é no dia 5. Você concorda comigo? Aí você precisa do banco para fazer a geração do fluxo de caixa. E aí você paga, né, glória a Deus, os gerentes de banco falam, né? Tirando o Janone e os gerentes de banco que estão aqui presentes, os outros não são seus amigos, tá? Os outros querem vender produtos para vocês, eles não, eles são legais, né? Né? Mas vamos e venhamos, né? Vamos pensar o seguinte, olha aqui, pensa comigo, tá? Você tem lá um fluxo financeiro para pagar de R$100 mil no dia 5. E você faz um grande negócio, e esse negócio vai te render R$100 mil por mês, beleza? E aí você combina com a pessoa dia 10 o pagamento. Durante 5 dias você vai precisar pagar cheque especial. Porque você não ajustou uma coisa muito simples. Ah, mas o cliente não queria pagar no dia 5. Você perguntou para ele de verdade? Você explicou qual é a necessidade do seu fluxo de caixa? Porque aí o que eu faria numa situação como essa? Seu cliente: olha, se o senhor me paga no dia 1º, eu consigo fazer 100 mil. Se o senhor me paga no dia 15, por exemplo, eu faço 120. Mas por quê? Porque é ele que vai pagar aquela falta do fluxo de caixa que eu tenho. Entendeu? Aí ele decide se ele quer pagar o meu fluxo de caixa ou não. Não eu vou pagar. Ah, André, mas não funciona assim no mercado. Você precisa se posicionar, querido. E você precisa aprender a fazer essa negociação da melhor forma possível, que mais convenha para o seu fluxo de caixa. Senão a coisa fica difícil. Ah, André, é difícil fazer isso porque o meu negócio já está andando. Ou é difícil fazer isso porque o meu salário entra dia 5, por exemplo, quem é assalariado, entra dia 5, eu já pago tudo ali. Você precisa ajustar as suas contas para que elas vençam depois do seu recebimento. Ah, mas a luz vence dia 1º, o telefone vence dia 2. Não, ajusta tudo para depois do dia que você recebe, para que você nunca pague nenhuma multa e nunca pague. Isso chama-se fluxo de caixa. E nunca precise do dinheiro do banco para poder resolver os seus problemas. Esse é o grande segredo da história. Um bom fluxo de caixa. Ok, mas existem dores no negócio, né? Mas também só é curado quem busca tratamento. Concorda comigo? Quais são as dores de um negócio hoje? As duas principais áreas, né? A estrutura do negócio, você tem que cuidar com o seu endividamento. Esse talvez seja a dor que mais acaba com a saúde
com a saúde do empresário, com a saúde financeira pessoal e com a saúde financeira empresarial. O endividamento sempre tem a capacidade de matar o seu poder de compra das coisas. Um dia um empresário chegou para mim e falou assim: André, a minha margem de lucro é 10%. Eu nunca consigo ultrapassar esses 10%. Eu falei: bom, você já tentou treinar melhor os vendedores? Ele já contratou alguém que pode te ajudar nessa área? Já. Aí eu falei: como é que você compra? Não, eu compro assim, já tenho um fornecedor que me fornece tudo que eu preciso, eu pago ele com 30, 60, 90 dias, tal, pá. Aí quando ele terminou de falar aquilo, eu falei assim: você já ofereceu pagar à vista para o teu fornecedor? Aí ele falou: não, nem tenho como fazer isso. Eu falei: será que não? Vamos fazer uma conta? Nós fizemos uma conta e ele conseguia fazer um primeiro pedido à vista no mês seguinte. Aí ele ligou para o fornecedor de anos já. Ele nunca tinha feito essa pergunta para o fornecedor: se eu te pagar à vista, você me dá um desconto? Aí o fornecedor falou: se você pagar à vista, eu te dou 15% de desconto. Eu acabei de aumentar a margem de lucro dele de 10% para 25%, só na hora de comprar melhor. Entendeu? Às vezes o segredo não está só na venda, está na compra. O segredo não está só no dia do pagamento do cliente, está no dia do pagamento das suas contas, muitas vezes. As coisas são simples, mas precisam ser visualizadas, precisam ser identificadas, precisa entender isso. O pior cenário para o teu negócio é você ter um grande endividamento, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica. Então, como é que você vive uma vida sem endividamento? De 2 jeitos, querido. Só tem 2 jeitos para viver uma vida financeira sem dívida. Uma é você tomar uma decisão e começar a pagar as coisas à vista. Pode demorar um tempo até você conseguir equilibrar, mas uma hora você chega lá. É uma decisão. A segunda, o Serasa toma essa decisão para você. Eles têm o poder de mandar uma carta para você e fazer você começar a comprar as coisas à vista. É fantástico. Às vezes é até uma bênção quando chega essa carta na vida da pessoa, porque ele tem que mudar a estratégia da vida. André, mas é muito difícil. É porque você colocou na sua cabeça que é difícil. Querido, não depender do crédito é uma bênção. É horrível para o banco. Você é um péssimo cliente quando você paga tudo em dia, né? Quando você, o Janone não está nem respirando agora, né? Se você pagar tudo em dia, se você pagar o cartão em dia, então Deus o livre, né? Imagina, como é que o banco vai ganhar um dinheirinho? 140% ao ano? Meu Deus, eles vão ficar pobres daí. Você precisa aprender a pagar as coisas à vista. Mas como é que eu faço isso, André? Uma dinâmica e uma mudança que você precisa fazer nos seus negócios. E tentar entender primeiro se não tem uma alternativa para o endividamento. O pastor Nivaldo lembrou de uma fala minha, de um empresário que tinha que comprar uma grande máquina, custava um dinheiro grande, e ele veio falar comigo. Eu falei assim: mas por que você vai pegar esse dinheiro no banco? Ele falou: mas não tem outra alternativa? Eu falei: claro que tem, vamos orar, vamos pensar. E aí a gente orou e veio uma estratégia. Eu falei: por que você não vai nos seus clientes, que você vai atender com essa máquina, que são os mesmos clientes que você já tem, você só está agregando valor para eles, e você vai nesses clientes e não tira pedidos antecipados, e aí pega esses pedidos antecipados e vai na fábrica e vende os pedidos antecipados para a fábrica te vender a máquina. O cara falou: será que isso dá certo? Eu falei: não sei, mas vamos orar. E nós oramos, e aí ele me ligou: André, você não vai acreditar? Eu falei: vou, porque eu creio em milagres, né? As pessoas aceitaram. Eu falei: claro, as pessoas confiam em você. Agora vai lá na fábrica. Eu falei: será que eles vão? Aí ele falou: será que eles vão aceitar? Eu falei: meu Deus, que falta de fé, né? Se os clientes, que era o mais difícil, aceitaram, você acha que quem está vendendo a máquina não vai aceitar receber do jeito que os clientes vão pagar? Aí ele foi lá na fábrica dele e me ligou: André. Eu falei: não fala que eu não vou acreditar. Eu falei: não, já entendi, né? Aconteceu um milagre, eles aceitaram receber. Já comprei a máquina. Eu falei: quanto de juro mesmo você vai pagar na máquina? Ele: 0. Eu falei: glória a Deus. Amém. 0 de juros, cara. Porque pensou numa estratégia primeiro. Então tem algo que você tem que colocar nas suas metas, planos, objetivos. Endividamento: 0. Você pode usar sim recursos bancários, mas da maneira que te alavanque e não que te atrapalhe. Não está errado você financiar a sua casa, por exemplo, você está morando nela. Mas está errado você não fazer uma conta primeiro para ver se o melhor cenário é financiar. Tem gente que entra no financiamento para se livrar da casa própria. Ele entrou na dívida própria daí, né? É minha casa, minha vida, minha dívida, minha vida daí, né? Ele só mudou de técnica. Não, às vezes você precisa pensar, analisar, né? Uma vez eu dei uma orientação para um casal, foi muito precioso.
E depois eu voltei nessa igreja, uns anos, né, para frente, assim, eu voltei e me contaram algo maravilhoso. Várias pessoas tinham feito aquela mesma técnica que aquele casal tinha aplicado. No final de um seminário, eu dei uma ideia para eles. Falei, cara, você já tem o terreno, constrói a tua churrasqueira. Aí ele falou, como assim? Eu falei, constrói a churrasqueira, para de vez em quando você fazer um churrasquinho, mas enquanto isso, dorme lá na churrasqueira. Faz uma edículazinha, né? Nem precisa ser muito bonitinha, pode ser uma ridícula mesmo, né? Uma coisinha pequenininha, né? Faz lá. Aí devagarinho você vai construindo a casa. Você sai do aluguel e começa a construir a casa. Ele falou, será que dá certo? Eu falei, ora. Aí ele orou, tal. Passou um tempo, ele me liga, falou assim, André, eu já estou morando na minha casa própria. Eu falei, glória a Deus, é na edícula ou é na casa mesmo? Ele, não, na casa. Foi muito rápido, porque daí quando eu fui para lá, todos os dias nós orávamos pela construção, porque todo dia eu passava na frente da construção para sair dentro de casa. Falei, glória a Deus por isso. Ele foi morar no milagre. Está entendendo? Você precisa só mudar a forma como você vê o endividamento. Um empresário precisa cuidar com os riscos jurídicos. Foi o exemplo que eu dei aqui do equipamento de segurança. Mas tem muitos outros. Contrate bem as pessoas, mas demita melhor ainda, para que você não tenha riscos trabalhistas. É a história do Spotify, né? Que o pastor brincou aqui, né? Não adianta você contratar os funcionários e desrespeitar a regra trabalhista. Não reclame de ação trabalhista depois. Não reclame. Teve um período da minha atividade, durante 8 anos, passaram pelo nosso negócio 498 funcionários. Terminamos a operação com 98, mas passaram 498 funcionários. Nós tivemos uma ação trabalhista, desse tamanho. De uma pessoa que pegou o finalzinho da história, acho que nem entendeu a nossa cultura e, né, colocou a gente na justiça. Uma ação trabalhista, no universo de 498, eu e minha sócia orávamos, jejuávamos, declarávamos bênçãos sobre a vida dos nossos funcionários. Na hora de mandar embora, a gente orava, abençoava, muitas vezes pagava mais do que era a rescisão dele. Eu lembro que uma vez eu fui fazer isso, o advogado que atendia a gente, daí eu até troquei ele por causa dessa fala. Ele falou bem assim, cara, por que você paga mais para a pessoa do que ela merece? Eu falo, não, porque ela merece mais. Não, você vai pagar, depois ele vai te colocar na justiça, vai ter que pagar de novo. Eu falei, querido, eu quero palavras de bênção no meu negócio, né? Não dá para funcionar assim. Se eu ficar pensando que a pessoa vai fazer o mal, eu vou fazer o bem para ela. Se ela vai fazer o mal, é decisão dela. O problema é dela depois, não é meu. Eu vou fazer o bem. Eu vou deixar de fazer o bem, porque eu acho que a pessoa vai fazer o mal, aí eu estou pensando mais mal do que ela. Você concorda comigo? Tem que ter um exercício terrível para isso, né? É que nem sonegar imposto, né? Você faz mais exercício para sonegar do que para pagar o imposto, sabia disso? Muito mais exercício. Você tem que ocultar as coisas, isso dá dor de cabeça. Então, existe um risco jurídico que você precisa evitar. Agora, existem regras do negócio que você precisa conhecer. Quem aqui joga xadrez? Boa. Você convida alguém para jogar xadrez e se a pessoa fala que não joga xadrez, você continua insistindo no convite para ela jogar? Para quê, né? Vamos jogar xadrez com quem não sabe jogar xadrez, né? Primeiro que ele não vai entender que o cavalo se movimenta em L, já vai dar uma zebra na cabeça da pessoa. Não, mas não é para frente, para trás, ou para o lado? Não, é em L. Mas como assim? Né? Já dá uma zebra. Se você tentar explicar esse movimento, a pessoa não entender, acabou. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Você precisa entender as regras do jogo. Por que tem muito empresário que quebra? Porque não conhece a regra do jogo. Tem muita gente que está no lucro presumido que deveria estar no lucro real. Ah, mas lucro real dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. Tem que ter todas as notas, tem que ter tudo organizado. Só que paga menos imposto. Pô, o Brasil é um dos únicos países do mundo que, se você não tiver lucro, você não paga o imposto da tua atividade. Você só paga os impostos de folha de pagamento, etc. e tal. Nenhum outro país do mundo tem isso, sabia? Todo país tributa na origem, acabou, não tem outra chance. Aqui não, se for no lucro real, você consegue. Tem gente que está no Simples, que não deveria estar no Simples mais. O Simples, quando foi criado, era muito bom, ajudava muita gente. Hoje não mais. Por quê? Porque não foi a régua, não foi acompanhando o faturamento. É que nem o imposto de renda, a tabela da isenção não foi acompanhando a realidade das pessoas. Então essas réguas precisam ser constantemente reformuladas. O governo não faz isso. O que você tem que fazer? Você que tem que aprender a fazer isso. Você que tem que aprender as regras do jogo. André, mas as regras do jogo do meu negócio são complicadas. Ok, se especializa nelas. Seja bom no que você faz. Então, as regras do regime fiscal e da tributação precisam ser conhecidas. Eu sempre digo o seguinte, você precisa de algumas pessoas, você é empresário, ou você profissional liberal, ou você que está trabalhando numa empresa, você precisa ter, primeiro, né,
bom líder espiritual, um bom contador, um bom advogado, né? E um bom administrador para consultar de vez em quando sobre algumas situações. Você precisa ter essas pessoas ali, e por fim um bom psicólogo. Deixa eu te falar uma coisa legal. Eu, quando vou tomar alguma grande decisão na minha vida, eu consulto um circuito de pessoas. Eu vou no meu pastor, que é o pastor Marciano. Dependendo da situação, às vezes ele me fala assim, vamos consultar o Luciano, né? Às vezes a decisão é grande mesmo, né? Então eu consulto ele, né? Antes de consultar ele, eu orei primeiro e consultei a minha esposa. Porque se eu não combinar com os russos, querido, a coisa vai dar ruim. Tem gente que compra um carro e chega em casa assim, amor, comprei um carro. Mas como? Nem falou nada para mim. Sabe o que ela vai sentir do carro? Que ódio do carro. Eu tive um único erro que eu cometi nessa situação, que eu vi um carro numa revista e falei para minha esposa assim, falei, amor, olha que carro lindo. Ela olhou, sabe que ela estava com o celular na mão, daí ela olhou para o carro, é bonito, sabe? Ela não viu o carro, mas quando eu olhei, eu achei bonito. E fui na concessionária e encomendei o carro. Estava, né, final do ano passado, do ano retrasado, né? Estava entrando na moda o carro ali, eu gostei dele, achei bonito, fizeram uma boa condição, encomendei o carro. 6 meses depois chegou o carro. Cheguei com o carro em casa. Aí ela já sabia que eu tinha comprado o carro, não reclamou nem nada, né? Aí ela entrou no carro, ela falou assim, nossa, que grande, né? Aí eu falei, né? Aí tá, não falou mais nada. No dia seguinte, falei assim, amor, dirige ele. Daí lá, tá bom, eu vou lá não sei aonde. Aí ela foi com o carro. Quando ela voltou, ela falou assim, nossa, esse carro parece um micro-ônibus. Falei, perdi o carro. Uma Commander, linda. Vendi o carro. Porque minha mulher não gostou do carro. O que eu vou ficar insistindo num erro, né, que eu cometi? Por que eu vou... Aí o que eu fiz? Amor, preciso te pedir perdão. Ela falou, pelo quê, amor? Não, amor, eu comprei esse carro sem pedir a tua bênção também, sem a gente estar alinhados. Ela, não, amor, você me pediu. Ela falou, não, amor, não pedi. Eu te mostrei, você concordou, mas a gente não orou sobre isso juntos. Eu fui lá e comprei o carro. Aí depois nós oramos até, quando o carro chegou, mas eu cometi um erro que eu prego para não cometer, eu cometi. Então eu quero te pedir perdão. Ela falou, amor, não preciso. Eu falei, não, quero teu perdão. Eu te perdoo. No dia seguinte vendeu o carro. Já fazia, acho que uns 2 ou 3 meses que estava na garagem para vender e não vendi. Eu pedi perdão para ela, vendeu no outro dia. Graças a Deus o prejuízo foi mínimo, porque o carro estava em alta ainda, né? Então vendi bem para caramba, graças a Deus, né? Sem prejuízo. Aí eu perguntei, amor, que carro você quer? Eu gosto tanto do carro e tal. Vou comprar o carro e tal. Pronto, acabou. Aí eu combino com ela primeiro. Daí eu vou e converso com o meu pastor. Depois eu converso com um advogado, ou 1 ou 2 amigos meus. Aí eu converso com o contador, porque às vezes vai mudar alguma coisa na empresa, vai ter que orientar melhor como é que vai funcionar aquilo. E eu vou num psicólogo. Isso mesmo. Porque eu preciso saber se emocionalmente eu estou bem para tomar aquela decisão. Porque pensa numa decisão ruim para gastar dinheiro, é você agir na emoção, querido. Aí o psicólogo vai lá, me faz uma meia dúzia de perguntas, me desconcerta, né? Porque eles têm uma capacidade fantástica de fazer uma pergunta que você não está esperando, né? Porque não é uma pergunta técnica, né? É uma pergunta emocional, né? E às vezes ele faz uma única pergunta, eu fico meia hora falando e eu mesmo achei a resposta. Daí paga a consulta e vai embora, né? É lindo. Às vezes eu vou 2, 3 vezes para ver se estou bem ajustado mesmo na decisão, né? Eu brinquei com ele esses dias, falei assim, olha, só me fala, se um dia você for me encaminhar para um outro colega teu, né? Ele, outro psicólogo, eu falei, não, primeiro é de psiquiatra mesmo, né? Só... Mas tem gente que vai precisar procurar ajuda. E ajuda emocional também é importante, querido. Não tome decisões sem buscar conselho, sem conversar com pessoas que podem te orientar de verdade. Tranquilo? Primeiro Deus, depois o seu cônjuge, o seu líder, pessoas de referência naquele setor, pessoas que podem te orientar sobre aquele tema. Às vezes eu busco especialistas naquele tema para poder conversar, para depois tomar a decisão. André, mas às vezes demora muito, às vezes eu quero comprar ali na hora mesmo, né? Não, faça esse exercício. Pense para fazer a coisa primeiro. Precisamos aprender a investir em pessoas,
precisamos aprender a ter fidelidade nos negócios, né? Conhecendo o negócio de forma profunda, entendendo uma visão de oportunidade, de crescimento que existe nos negócios, e procure todos os dias melhorar. Sabe aquelas frases, né, motivacionais, melhore 1% ao dia, né? Ok, é uma verdade, querido, você precisa melhorar. Se hoje você está fazendo algo, tenta melhorar para o próximo. Hoje foi feito um café, foi gostoso, tal. Amanhã alguém analisa ali, será que a dinâmica para servir foi boa? Será que não era a mesa melhor ficar do lado de lá? Será que o pessoal gostou mesmo, né, como é que é o nome do apelido do irmão do Docinho? Poderoso Docinho, né? O Poderoso Docinho foi mais brigadeiro ou foi mais isso? São análises, né, que você precisa fazer. Tem empresário que começa um negócio, monta um restaurante, por exemplo, e ele coloca no cardápio algo que ele gostava na infância, chuchu, né? Ou quiabo. E ele põe no buffet e faz grandes quantidades de quiabo, e aí no final do dia ele joga tudo fora, porque ninguém come quiabo, tirando uma meia dúzia que vai se manifestar aí. O resto não come quiabo, né? Não é verdade? Então não adianta fazer 2 quilos de quiabo, que as pessoas não vão comer, 10 quilos, vai jogar fora. Então você precisa analisar o que o cliente quer. Às vezes uma simples pergunta, né? Qual o cardápio você gostou dessa semana? Eu gostei de tal coisa. Invista no cardápio, invista na pesquisa, invista em perguntar para o cliente o que ele realmente deseja, né? Faz parte. Você melhora o seu negócio o tempo todo. Agora, se você não está melhorando, automaticamente você está retrocedendo. Automaticamente. Você não está melhorando alguma coisa, você está retrocedendo, né? Tenha uma responsabilidade corporativa ou financeira, né? Tenha uma visão de dono sobre as coisas, né? Eu fui um dia numa franquia de um restaurante, e quando eu sentei, estava eu e mais 3 pessoas, nós sentamos, e aí chegou uma moça. Primeiro, ela deu um grande sorriso. Que bom que vocês vieram aqui hoje, que bom que vocês escolheram estar conosco. Já chamou a atenção, né? Porque não é normalmente como você é atendido, né? Lembra do garçom de ontem? Né? Ela não, ela deu um grande sorriso, falou. Aí eu falei, puxa, obrigado. Aí a gente queria uma sugestão. Olha, nós temos um prato tal, assim, assim, assado. É o nosso carro-chefe. O nosso chefe, ele é premiado não sei aonde, tal. Ele gosta de fazer esse prato. Se vocês pedirem esse prato, eu garanto para vocês, vocês não vão se arrepender. A paixão que ela estava colocando naquele atendimento me chamou a atenção. Aí eu falei, então nós vamos na tua sugestão, porque a gente nem conseguiu olhar o cardápio. Depois daquele depoimento empolgado dela, nós aceitamos a sugestão. E veio o prato, e o prato era maravilhoso mesmo. Aí eu falei assim, aí quando ela veio, né, eu falei, daí eu pedi a conta, daí ela falou assim, não, mas vocês precisam experimentar o nosso café. Aí eu falei, o que tem de diferente? Espera um pouquinho, vou trazer o café. Aí trouxe o café, e quando eu experimentei o café, que gostoso. Não, a dona Maria trabalha com a gente há um tempão, ela faz esse cafezinho. É o café que nós tomamos aqui. Eu falei, caramba, cara. Que coisa simples, né? Aí eu falei assim, moça, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não estava sozinho, se eu estivesse sozinho eu não faria, né, esse questionamento para ela. Mas como eu estava ali com mais 3 pessoas, eu perguntei, eu posso te pedir algumas informações? Ela falou, pode. Faz tempo que você trabalha aqui? Ela trabalha aqui há 2 anos. Falei, você gosta de trabalhar aqui? Ela falou assim, eu amo. Falei, eu percebi. E eu estou empolgado com essa tua empolgação. Então eu preciso te perguntar, é uma franquia aqui, né? Ela falou assim, uma franquia, o nosso, ela não chamou chefe, ela usou um termo que agora não estou conseguindo lembrar. Mas nosso gestor, restauranter, foi o nome que ela usou. Nosso restauranter, que é o nosso gestor, ele tem 5 unidades. Aí eu falei, que legal. E como é que funciona, né? Como é que ele treina vocês? Como é que chegou nessa excelência do teu atendimento? Aí ele falou, não, a gente recebe treinamento aqui todos os dias. Falei, como assim? Nosso chefe, ele um dia da semana, ele passa num restaurante, né? Então, ele vem, por exemplo, na hora do almoço, aqui na segunda-feira, na hora do jantar, ele vai na outra unidade, na hora do almoço, ele vai na outra, ele fica alternando, né, nessas unidades. A gente sabe sempre quando ele vem, não é uma visita de surpresa. Eu falei, que legal, né? Ele vem, e aí, num dia, ele fica na posição de atendimento, ele me ajuda a servir as mesas. Na outra vez que ele vem, ele fica lá dentro da cozinha, falando sobre os pratos, vendo como é que está a dinâmica. Na outra vez ele fica no caixa, para ver como é que o pessoal recebe. E tem dias que ele fica que nem hoje, ele está lá fora, do outro lado da rua. Aí eu falei, o que acontece? Ele fica lá vendo como é que as pessoas vão embora do restaurante. Eu falei, como assim?
Ele falou, para ver se as pessoas estão sorrindo. Porque se a nossa comida não proporcionar isso, para que nós estamos abertos? Falei, meu Deus. Falei, a vontade que eu tinha era dar um cartão para ela. Falou, o dia que você sair daqui, eu quero te contratar, né? Mas eu falei, não vou fazer isso, né? Ela está bem posicionada ali. Eu falei, que incrível isso. Aí eu falei assim, e depois o que ele faz? Todos os dias nós temos uma reunião de alinhamento. Aí ele fala sobre como é que foi a forma de pagamento escolhida, qual foi o prato que mais saiu naquele dia, o que a gente precisa cuidar na hora de conversar com as pessoas, e ele está lá fora. E quando ele vê que alguém saiu preocupado, ele vem aqui dentro e pergunta, por que aquela pessoa não saiu feliz? O que aconteceu? Teve algum problema? Então a gente é treinado todos os dias. E ele nos ensina uma coisa muito importante, nós temos visão de dono, porque a gente também participa do lucro da empresa. Falei, uau! Falei, esse cara nunca vai dar errado, não tem erro nenhum. Por quê? Ele gera visão de dono nas pessoas. Um ajuste diário gera oportunidades, porque é assim que as pessoas daí produzem valor agregado. Puxa, será que uma sobremesa melhor? Porque daí naquele dia, além do café, que estava uma delícia, nós comemos a sobremesa, porque a gente não conseguiria dizer não. Estava muito boa aquela experiência do atendimento, entendeu? Então nós consumimos tudo que estava no circuito dela, né, com exceção do vinho, tudo que estava no circuito dela nós aceitamos. Olha que interessante. Ela conseguiu vender 100%, aliás, 95% do que ela queria vender para nós. Tudo ela chegou lá e ofereceu. A gente falou, só a única coisa que a gente não quer, a gente prefere água, vamos só tomar água. Pronto. Olha que interessante. Uma pessoa que tem uma visão de dono. Nós precisamos aprender a ter planos no papel, querido. Eu vou falar mais sobre isso à noite, mas nós precisamos aprender a escrever os nossos planos, consagrar eles ao Senhor, como fala em Provérbios. Fale, mas escolha bem com quem você fala, querido. Falei aqui de questões tributárias. Não adianta conversar com um contador que está praticamente escrito na tela lá do letreiro dele, quer sonegar, converse comigo, né? Não adianta conversar com um contador assim. Por exemplo, não adianta pedir conselho, por exemplo, sobre casamento para o Fábio Júnior. Você concorda comigo? Não dá, cara. Ele não é referência nesse assunto. Você precisa conversar com pessoas que tenham experiência, que sejam referência. Então fale, mas escolha bem com quem. Compartilhe os seus planos, mas escolha bem com quem. Tem gente que você vai falar de uma ideia, de um plano, a pessoa já te entrega uma pá. Você vai precisar para cavar o túmulo, vai morrer, né? Ou tem gente que quer enterrar teu sonho, então calma. Tranquilidade. Compartilhe ideias com quem poderá ajudar e não com quem pode destruir os seus projetos. Tenha criatividade, inovação. Existe um ciclo de crescimento financeiro que começa por um DRE detalhado, né? Uma vez eu estava numa conversa com uma pessoa e a gente estava ali naquele calor da conversa e eu falei assim, você tem DRE? Ele falou, não, só TDAH mesmo. Cara do céu. Né? DRE é demonstração do resultado do exercício, é um relato escrito de quanto você faturou, quais foram as suas despesas operacionais, quais os impostos você tem para pagar, qual é o lucro líquido que deu na tua operação. Você precisa ter isso detalhado. Tem gente que não sabe quanto é a margem de lucro, aí a margem de lucro dele é 10%. Ele vai conversar com o cliente fala assim, você consegue me dar um desconto? O máximo que eu consigo te dar é 5%, porque ele tem que preservar a margem de lucro dele, né? Quando ele conhece a margem de lucro, o que já é, muitas vezes, algo extraordinário, né? Algo extraordinário. Aí o cliente começa a apertar muito ele para fechar o negócio, dá um desconto de 20%. O que aconteceu? Quebrou. Só não sabe. Uma vez eu chamei também uma questão de reforma, eu chamei um pedreiro, né? E comecei a conversar com ele. Ele é um mestre, né, de obras assim, e aí comecei a conversar, falei, quanto que você me faz esse projeto? Tanto. Eu falei, quanto você me dá desconto, se eu te pagar à vista? Daí ele, não, mas, veja bem, está meio justo aqui o preço. Eu falei, não, tranquilo, mas né, quanto você consegue me dar desconto? Aí eu sei que nossa conversa foi indo, de repente ele estava me dando quase 40% de desconto. Eu falei, querido, vamos parar aqui, não quero usurpar do que você está fazendo comigo, mas tem alguma coisa errada nessa tua formação de preço aqui. Posso te ajudar? Você vai tomar prejuízo se você fechar o negócio. Aí ele, estava aqui pensando, querendo fechar o negócio, mas acho que eu vou tomar prejuízo. Eu falei, você vai tomar prejuízo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no papel? Quanto é isso, quanto é aquilo? A gente foi indo. Falei, se você me der um desconto de 10%, você preserva uma margem muito boa para você. Essa margem para você está boa? Aí ele falou assim, acho que nunca ganhei isso no serviço. Eu falei, está boa essa margem para você? Ele falou, está ótima. Eu falei, então vamos fechar o negócio. Ele falou, mas você vai perder dinheiro. Eu falei, não vou perder dinheiro.
Eu vou ser abençoado, acabei de te ajudar, acabei de abençoar a sua vida. Você acha que eu vou perder? Claro que eu não vou perder. Aí ele olhou para mim e falou assim: cara, que povo são vocês? Onde vocês moram? Como vivem? Como se reproduzem? Né? Como repórter. Cara, nunca ninguém teve uma conversa dessa comigo. Falei: pois é, mas é simples. Aí ele falou assim: cara, você pode orar pela minha vida? Falei: posso. Falou: por que você conhece oração? Porque normalmente a pessoa fala reza, né? Quando não é do nosso meio, né? Aí ele falou: porque eu sou desviado. E eu acabei de aprender uma coisa preciosa. Eu preciso voltar para Jesus. Aí ganhei o pedreiro, ganhei a vida ainda dele. Maravilha, né? Sou amigo dele até hoje. De vez em quando ele me liga: pô, estou precisando de uma ajudinha aqui para formar um preço. Legal, manda aqui para mim. Já manda aí para você o rascunho. Isso aí. E por sinal está muito próspero ele. Agora ele está começando a construir as primeiras casas próprias que ele faz para vender. Bênção, né? O que é uma formação de preço? E você tem que ser instrumento disso na vida das pessoas, tá? Eu peço muito desconto, mas eu paro na hora certa. E eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas quando eu peço desconto. Porque eu peço mesmo, querido. Eu chego lá para negociar com ousadia, porque eu vou pagar à vista, né? Porque quem vai pagar parcelado nunca tem ousadia, né? A única ousadia que ele tem é orar. Ai, tomara que passe. Tomara que aprove, né? É a única coisa que ele consegue, né? Mas quando você vai pagar à vista, você tem ousadia para pedir o desconto, né? E aí eu peço desconto para a pessoa, aí chega uma hora que eu pergunto: vem cá, esse desconto vai atrapalhar a sua comissão? Se ele falar que vai, querido, eu volto no preço original, sem dor nenhuma. Não quero usurpar ninguém, não quero atrapalhar a vida de ninguém. Ou eu sou instrumento para abençoar, ou eu não faço nada, porque para estragar eu não vou fazer. Você está entendendo? Vai dar prejuízo? Voltamos para o preço original, sem problema. Mas eu tenho conseguido bons descontos com isso tudo, né? Glória a Deus, porque o Senhor tem honrado minha posição de pagar à vista. Amém? Então, ter um DRE detalhado é importante. Faça uma avaliação contínua. Olhe as coisas e ore sobre ela. Ore o tempo todo sobre isso. Busque as melhores mudanças que você precisa fazer. Entenda as oportunidades, né? Qual foi a última vez que você participou de uma feira de negócio do teu setor? Qual foi a última vez que você fez um curso técnico sobre o teu negócio? Sobre atendimento de pessoas, sobre o futuro, né? Quais são as novas tecnologias, o que vai impactar, o que vai funcionar. André, mas eu só faço box de banheiro. Ok, qual é o tipo de vidro que as pessoas gostam hoje? As pessoas preferem ainda box de vidro ou preferem alguma outra tecnologia? Ou preferem alguma outra coisa? Você precisa entender isso, você precisa pesquisar isso, né? Quais são os novos serviços que você pode agregar? Teve um irmão uma vez que ele veio me comentar, ele falou assim: André, eu entendi tudo que você falou, mas tem uma parte do valor agregado que eu não consegui entender. Por exemplo, eu vendo carvão, não tem valor agregado no carvão. A única coisa que eu tento explicar para as pessoas quando eu vou vender o carvão, né, nos pontos de venda, é que o carvão ele é um carvão de boa combustão, etc. Aí foi lá me explicando as questões técnicas. Aí eu falei assim: qual é a grande dificuldade de quem compra um carvão? Aí ele falou assim: levar para casa? Eu falei: é bom, né, quando o saquinho tem aquela alça, né? E quando o saco é resistente, né? Porque tem saco que você joga no porta-mala do carro, ele abre. E aí você pode fazer o churrasco já ali mesmo, né? Que o carvão abriu. É horrível quando isso acontece. Mas eu falei para ele: qual é a grande dor de quem tem que levar um carvão para casa? Aí sabe o que ele me falou? Ele mesmo tinha a resposta. Ele falou: acender. Eu falei: pois é. Por que você não entrega junto com o teu carvão uma pastilhazinha daquelas de álcool para poder... Quase que eu caio aqui. Eu amo me mexer, né? Aquelas pastilhazinhas que você coloca no meio lá para acender. Aí ele falou: isso é muito barato. Mas como é que eu colocaria? Eu falei: sei lá, grampeia. Ele falou: nossa, cara, que ideia brilhante. Eu falei: tá bom, beleza. Falei isso para ele, fui embora. Uns 3 anos depois eu voltei naquela igreja para fazer um outro seminário. E me procura, ele todo feliz da vida. Mas ele já estava com uma cara assim de quem tinha prosperado. Estava todo feliz, até a postura. O livro do Jordan Peterson fala isso, sobre a postura, né? A postura dele já estava uma postura de quem estava prosperando. Eu falei: e aí, deu certo? Ele falou: sabe o que acontece hoje?
as pessoas ligam lá para o meu escritório e perguntam assim: você é o do carvão que vem com a pastilha? Porque é só isso que os caras querem comprar aqui, as pessoas vêm comprar. Então você pode trazer mais tantos sacos de carvão? Ele falou: sou o maior, em 3 anos, sou o maior distribuidor aqui na região de Santa Catarina de carvão, por um valor agregado. Ele não mexeu no preço, ele mexeu na margem de lucro, ele perdeu um pouquinho, era centavos. Ele colocou aquilo grampeado. Ele falou: dá mais trabalho grampear, né? Daí agora ele não grampeia mais, ele costura junto já. Daí ele foi me mostrando, né? Eu costuro junto já a embalagenzinha, nem preciso grampear, porque o grampo pode machucar a mão da pessoa na hora que ela vai abrir. Então eu costurei. Qualidade, excelência, né? Cultura de excelência. E eu falei: e aí? E mudou financeiramente? Ele: vou te levar para jantar, você vai entender como mudou. Cara, fomos num restaurante, daquele que a conta dá assim, valor, ponto, mais um restante da conta, sabe? Assim, cara, foi power. Uma mudança, um valor agregado, porque ele estava olhando continuamente as oportunidades. Aprenda a fazer networking, querido. Trouxe um cartão de visita hoje? Para entregar para alguém? Entregue, não leve eles de volta, né? Cartão de visita é panfleto, tem que entregar. Agora, teu cartão de visita tem que comunicar o que você faz, né? Um dia eu peguei um cartão de visita, já usei esse exemplo lá, né? Peguei um cartão de visita que eu olhei para o cartão assim, não conseguia definir o que a pessoa fazia, não sabia o que a pessoa fazia. Tranquilo, pastor, vou cuidar aqui. O teu cartão de visita tem que comunicar o que você faz. Você precisa, né, fazer networking. Eu lembro de um empresário uma vez que falou assim: recebi um convite aqui, mas puxa, R$250 para ir num jantar. Aí eu falei: que legal, e o que é o jantar? Não, é lá naquele clube, lá tem o Graciosa Country Club, que é um clube bem chique lá em Curitiba. Eu vou sentar na mesa com mais algumas pessoas. Eu falei: quantas pessoas? Ele falou: são 10 pessoas, eu sou o 11º da mesa. Eu falei: você vai pagar só 250 para sentar do lado de 10 mega empresários da cidade? R$25 por impacto? Você está reclamando? Me dá o convite aqui que eu vou. Ele: não. Eu falei: agora me dá aqui, já perdeu. E eu fui no jantar mesmo, e tirei foto e mostrei para ele. Falei: falei com o fulano que é dono da rede tal, falei com o Beltrano que é empresário no setor de transporte. Ele falou: meu Deus, por que eu não fui? Falei: porque você ficou com medo. Primeiro, que era um evento para pedir dinheiro, doação, e segundo, porque você achou que 250 era caro. Querido, você tem que fazer networking. Existe aqui a associação comercial da cidade, aliás, estava aqui o irmão que é da associação comercial, né? Conversa com a associação comercial, deve ter eventos lá, né? Tem cenários que você pode conversar com outros empresários e você participar desse circuito de trabalho de networking, querido. Faz parte, faz isso em outras cidades, faz isso em outros lugares. Eu constantemente, quando viajo, quando eu descubro que tem uma reunião de empresário em algum lugar, eu vou. Às vezes eu fico sentadinho lá aprendendo. Esses dias eu fui numa igreja, num café de empresários, numa igreja, né? Mas ninguém sabia quem eu era, eu tinha ido. De repente o irmão falou assim: mas você não é o André? Eu falei: sou. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: aprendendo. Você acha que de vez em quando eu não sento para aprender? Você acha que da onde que eu tiro insumos para a gente poder trabalhar aqui? Aprendendo. Aprenda a investir em novos negócios, novas máquinas, novos serviços. Investir o que sobra é importante, amém? André, mas não está nem sobrando. Começa a declarar que vai sobrar. Começa a trabalhar para esse dia, amém? Em nome de Jesus. Existem muitos recursos e estratégias, querido, mas adeque as ferramentas, né? E para finalizar aqui, para a gente começar as perguntas, vou te dar um último exemplo. Minha esposa falou assim: amor, eu vi uma propaganda aqui do restaurante tal, eu queria muito ir lá no nosso aniversário de casamento. E quando ela falou o nome do restaurante, já deu aquele frio na barriga, né? Falei: é caro. Aí eu entrei no site do restaurante para fazer a reserva. Aí estava lá: reservas, clique aqui. Cliquei aqui. Aí me perguntou meu nome, perguntou telefone, mesa para quantas pessoas. Para efetivar sua reserva, clique aqui. Quando eu cliquei aqui, foi para o WhatsApp. Aí no WhatsApp: pois não, como posso ajudar? Um robô, né? Aí eu falei: quero fazer uma reserva. Para quantas pessoas? Tantas pessoas. Qual é o seu nome? Fulano. Para efetivar a reserva, por favor, clique aqui. Aí voltou para o site. Falei: excesso de ferramenta. Aí tentei isso 3 vezes. Aí liguei no restaurante. Falei: olha, eu tentei fazer a reserva no site, daí me mandou para o WhatsApp, e eu queria fazer a reserva. Olha, a reserva só pelo site. Falei: pois é, mas eu estou te explicando. Eu tentei fazer a reserva, daí foi para o WhatsApp, o robô do WhatsApp me voltou para o site. Eu não sei se a reserva está efetivada. Então, um minutinho, eu vou verificar. Qual é o seu nome? Falei meu nome.
Terceira vez que eu estava entregando meus dados. Qual é o seu telefone? Falei. Quantas pessoas? Terceira vez que eu estava entregando todas as informações. Qual é a data? Tal data. Realmente, não foi efetivado. O senhor precisa fazer pelo site. Eu falei assim, parabéns. Perderam um cliente. Tchau. Pá. Desliguei o telefone. Nunca mais vou. Nunca mais vou pisar lá. Por quê? Porque o excesso de ferramenta atrapalha, querido. As pessoas querem conversar. Tem uma geração hoje que não... toca o telefone. Meu Deus, a pessoa quer falar comigo. Coisa de 1930. Pelo amor de Deus, manda mensagem. Gente, as pessoas querem conversar. Cuidado com o excesso de ferramentas, né? Veja os recursos. Eu mando 12 e-mails para a pessoa, porque eu tenho um circuito de e-mails. E aí o e-mail faz isso, o e-mail faz aquilo. Cara, a pessoa não aguenta mais receber um monte de informação, né? Pergunta o que a pessoa quer. Eu fui numa loja esses dias, aí a pessoa perguntou na loja assim, quer dar o CPF? Ele, claro, né, na nota fiscal, o CPF. Eu também vou fazer um cadastro. Falei, não, o cadastro não precisa. Não, mas é rapidinho, a gente precisa aqui e tal. Eu falei, tá bom. Todos os dias me mandavam propaganda da loja. Mas não é de um produto que você consome todo dia, querido. Né? Roupa de cama e banho. Você consome todos os dias isso? Precisa me mandar oferta para um homem todos os dias de toalha? Nem sei como é que compra uma toalha, querido. Não tenho a menor ideia. A única coisa que às vezes eu falo para a minha mulher, não gostei dessa toalha. Essa toalha não é boa mesmo. Pronto, ela já sabe. Não? É a única coisa que eu entendo de toalha. O resto não sei nada. Adianta mandar para mim? Aí eu mandei uma mensagem, falei, queria que descadastrasse. Mas por quê? O senhor é um cliente tão especial. Falei, não sei comprar toalha. Mas então, a gente manda as ofertas para você aprender. Falei, não quero, pelo amor de Deus. Aí no final ela falou assim, então posso cadastrar a tua esposa? Falei, pode. Deu o telefone. Aí a minha esposa, amor, estão mandando para mim agora. Falei, graças a Deus. Pronto, excesso de ferramenta atrapalha. Cuidado, né? Tenha um olhar de dono sobre o negócio. Amém? Queridos, o que eu queria comunicar é algo simples. Muito do que eu falei aqui você já